Eu tava começando a ver esse anime aqui, cara, e bom, ele me surpreendeu um pouco, porque no primeiro episódio aconteceu várias loucuras aí. E por sinal, eu vou falar um pouco mais baixo aqui, um pouco mais devagar, né, porque o vídeo pode sair melhor assim. E no caso, se você achar esse estilo um pouco mais legal, você pode deixar aí nos comentários pra dizer, ah, tá legal isso daí, não tá legal, melhor do jeito antigo, alguma coisa do tipo. Bom, já no início do episódio, comecei a contar a história de 5 garotos rebeldes, que acabaram criando um clube aí, de pesquisa no caso. O personagem principal é o Taichi, ele apresentou os outros 4. Chegando na sala do clube, só tinha chegado ele e a Inaba. Ela perguntou se ele tinha alguma ideia para o jornal, só que a mina queria literalmente saber só isso, e nada mais. Até que a Nagase chegou dizendo que seria legal colocar algo mais quente, por assim dizer, no jornal. E uma foto também seria legal. E para isso, a Inaba era perfeita. Mas aí elas ficaram nisso, dizendo, ah, mas você é mais bonita, você que é mais bonita, essas coisas e tal, né? Então elas resolveram perguntar para o Taichi qual que ele preferiria. Então ele acabou caindo na besteira de dizer que preferia as duas se despindo. Então a Inaba já estava dizendo que ia usar essa fala dele no jornal, né? Mas ele acabou implorando ali para que ela deixasse anônimo pelo menos. Tudo parecia normal até então, até que a Yui e o Aoki entraram na sala, com algo muito estranho para dizer. Eles trocaram de corpo na noite passada, durou uns 30 minutos e ainda tinha provas do que tinha acontecido, pois o Aoki acordou no meio da noite e era um quarto estranho ali, então ele acabou bagunçando tudo. A Inaba não estava querendo acreditar em algo assim, até que a Nagase mudou de assunto dizendo que esqueceu o caderno na sala. Bom, isso basicamente foi só para quebrar o gelo. Eles continuaram ali conversando até que o Taichi se viu na sala de aula, e começou a se apalpar ali. Ele não tava nem acreditando que tava no corpo de uma garota. Nesse momento, a Fujishima, que era a representante da sala, entrou e perguntou o que a Nagase estava fazendo. E até pediu pra ajudar ela ali. Que papo é esse, mano? Olha que loucura. O corpo do Taichi chegou bem na hora H e eles saíram correndo dali. É até um pouco difícil falar sobre isso porque pode causar uma confusão aí entre nós aqui, né? Mas tudo bem, eu vou tentar. Voltando para a sala do clube, a Inaba não estava acreditando naquilo e deu um soco na mesa. O Taichi foi logo dizendo que deve ter doído, e você tem que lembrar que eles trocaram, no caso... Quem tá falando é o Taichi no corpo da Nagase. A Inaba fez uma pergunta para o Taichi para ver se era ele mesmo. No caso, era uma pergunta que só ele e o Aoki saberiam. Ela perguntou o seguinte, qual foi a última revista que eles trocaram? Bom, é isso mesmo que você tá imaginando. E o Taichi já ia dizendo que era Garotas Pei... Na hora, ele acabou percebendo ali, velho, e pediu pra dizer só o Aoki. E o Aoki confirmou, né? Dizendo que tava certo e tal, então a Inaba não teve outra escolha a não ser acreditar. Mas o negócio é assim, o que eles vão fazer agora? Eles estavam ali um pouco preocupados, mas eles estavam acreditando que ia acabar em breve. E realmente aconteceu, eles voltaram para o corpo no mesmo instante. No dia seguinte, o Taichi se encontrou com a Nagase e perguntou se realmente era ela, e confirmando isso, eles foram puxados pelos outros 3. E basicamente os outros 3 acabaram trocando de corpos também. Eles resolveram matar a aula para não causar problema a ninguém. E depois foram se explicar para o professor deles, né, o tal do Go-san. Inventaram uma história que comeram algo estragado e ficaram com dor de barriga. E a cena já cortou para eles 3 conversando ali sobre como a Inaba é uma boa mentirosa. Naquele momento, o Taichi trocou com a Yui. Ele não pensou nem 2 vezes, velho, e foi correndo pro banheiro. Mas ele acabou entrando no banheiro errado, né, porque agora ele é uma menina. Rapidamente, ele ligou pra Inaba e quando falou que estava no banheiro, voltou na mesma hora. Enquanto a Yui estava indignada por estar no banheiro, o que será que o Taichi estava querendo fazer? Depois da aula, o Taichi chegou no clube e a Nagase estava brava com ele, pois ele deve ter feito algo com o corpo dela na frente da Fujishima. E sim, cara, ele acabou esquecendo ali de falar que estava se apalpando, pois estava confuso, e agora a outra mina lá tá tendo umas ideias erradas sobre a Nagase. Por algum motivo, eles começaram a falar do tamanho dos melões e tal, né? E a Inaba foi logo falando que o maior é da Nagase, e o dela fica em segundo lugar, mas o negócio é falar sobre a troca de corpos ali.
Só que nesse momento, o Go-san entrou na sala dizendo que eles deveriam aproveitar mais esse fenômeno. Na verdade, alguém possuiu o corpo do professor e de algum modo ele está fazendo isso. Tipo, ele achou eles interessantes, né, por algum motivo, e queria saber se eles iam ser mais interessantes ainda se trocassem de corpos ali. A troca tá acontecendo de forma aleatória e vai continuar assim por alguns dias. Tudo pode acabar até ele pensar assim, foi bem interessante, aí ele pode acabar com tudo. Só que a Inaba ainda tinha muitas coisas pra perguntar a ele, só que ele acabou metendo um sacode nela e na Yui, e só saiu dali, dizendo pra não falar nada pra ninguém sobre essa troca aí, né, pois tudo pode desandar. Após isso, eles combinaram de se afastar das pessoas na hora da troca, e assim foi feito, mas as meninas estavam um pouco preocupadas que os garotos podem fazer algo com o corpo delas, e eles confirmaram, dizendo que não fariam nada, né? Só que enquanto isso, a Yui estava preocupada com a Nagase, porque a Nagase fica sozinha à noite, pois a mãe dela acaba trabalhando demais e chega muito tarde. Mas aí a cena já cortou pro dia seguinte, quando a Fujishima estava procurando gente para fazer serviço comunitário, então precisava de mais duas, e uma vai ser a própria Fujishima. Naquele momento, o Taichi estava preparando para levantar a mão, só que ele acabou trocando com a Inaba, e bom, na verdade, ele levantou a mão da Inaba, então não tinha jeito, cara, a Inaba que estava no corpo dele foi junto também. E após terminar, a Fujishima perguntou sobre o que o Taichi é da Nagase. Então a Inaba se aproveitou ali, velho, dizendo que a Nagase na verdade era dele. Tipo, meu Deus do céu, velho, o que tá acontecendo? Eu sei que isso daí pode ser um pouco confuso, mas pô, eu espero que você entenda. E após a troca ser desfeita, ele perguntou por que a Inaba falou aquilo tudo pra outra. A Inaba tava presumindo que a Nagase e o Taichi se gostam, por isso ela quis acelerar um pouco as coisas aí. Mas o Taichi discorda desse ponto, enquanto a Inaba tá dizendo ali que a Nagase é a mais frágil entre eles, então ela vai precisar de um suporte para não surtar. Mas o Taichi é tapado, ele pensa que tá tudo bem, mas a situação é desesperadora, pois algum deles pode ter um surto mental, principalmente a Nagase, porque ela é simplesmente a mais instável entre eles. Após isso, ela se desculpou ali por ser rude e eles continuaram limpando a área. Em seguida, a Inaba e a Yui estavam gravando vídeo se confessando? Tipo, que loucura é essa? Ah tá, é os meninos que trocaram com o corpo delas ali. Eles pensavam que não teriam outra chance dessas, mas as garotas chegaram ali, véi, e acabaram apagando os vídeos que eles tinham gravado. E como punição, a Inaba tava pensando em correr ali pelado pela escola, pra dar uma lição neles, tipo, ela tava no corpo do Aoki. Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Que bom. Após isso, eles voltaram ao normal e o Aoki mencionou porque quando um cara chega perto, ele acaba se sentindo um pouco estranho quando tá no corpo dela. Só que ele acabou tocando na ferida ali, véi. Ela acabou saindo correndo nervosa. A Inaba foi atrás dela para acalmá-la, então elas acabaram indo embora juntas, enquanto o Aoki disse que ia ligar para Yui para pedir desculpas. Durante a noite, o Taichi tá ali de boa, até que ele trocou com a Yui. Tipo, ela tava meio que chorando, pois o Aoki pediu desculpas a elas e tal, né? Então ela acabou ficando um pouco ruim, pois agora eles vão se preocupar mais com ela. Explicando rápido aí a situação dela, é basicamente assim, ela tem medo de homens, pois um cara quase mexeu com ela uma vez. Mas nada aconteceu, ela conseguiu fugir. Só que ela ficou bastante abalada, pois percebeu que não era mais forte que um garoto. Então, o Taichi falou que isso é um problema, e como ela queria parar de se sentir assim, ele resolveu dar uma dica pra ela. Era só ela meter um chute bem assim que ela ganha. Tipo, ele literalmente meteu um chute nele mesmo. E não deu muito certo, cara, porque nessa mesma hora eles acabaram voltando ao normal e o Taichi sentiu um bocado de dor também. Até que alguém estava se aproximando, então eles resolveram fugir. E por incrível que pareça, ela conseguiu segurar na mão dele, mas ainda estava um pouco difícil, só que ela já estava bem melhor e agradeceu o Taichi. Na escola, a Yui estava conseguindo dar uns tapas nele ali e tal, né? E ainda estava se interessando por artes marciais de novo. Por isso, ela pediu para que ele ensinasse algumas depois. Enquanto isso, os outros estavam vendo tudo aquilo. E o Aoki estava um pouco com ciúme ali, né? Então ele saiu junto com a Nagase. Só que no momento que a Inaba estava dizendo que poderia sair algo bom dessa troca aí, né, de corpos, ela acabou desmaiando ali, velho, e caiu nos braços do Taichi. Eles pensavam que aquilo foi algo do cara do outro dia, mas era só um cansaço que ela estava sentindo. Por preocupação, eles foram ao
acompanhar ela até em casa. E ela até ficou falando que a Nagase e o Taichi eram feitos um para o outro. E quando ela chegou em casa, falou que o Taichi pode ajudar a Nagase com o problema que ela tem. Tipo, como assim, véi? Ela tá se intrometendo nos casos da Nagase agora. Parece que a Nagase não queria falar muito sobre isso, né? Mas mesmo assim, ela falou. Na realidade, cara, ela tem 5 pais? Tipo, foi um pouco estranha essa frase aí, mas tudo bem. A mãe dela se casou várias vezes, e o segundo era um pouco meio violento aí, né? Então ela deixou de ser ela mesma pra agir da forma que os outros queriam. Só que o último padrasto dela morreu por causa de uma doença. E pouco antes, pediu pra que ela fosse ela mesma. Só que, cara, tem um problema aí. A Nagase se perdeu nesse meio tempo e não sabia nem mais o que ela queria. Mas o Taichi mandou o papo motivacional e por pouco ele ia falando que gostava dela. Mas ele repensou e por algum motivo a Inaba veio no seu pensamento. No dia seguinte, a Nagase parecia estar bem, mas por outro lado, a Inaba parecia um pouco abalada. Até que chegou um momento que ela e o Taichi trocaram de corpos. O corpo dela estava bastante mal por sinal, e eles ficaram matando aula até acabar a troca. Só que quando isso aconteceu, ela deixou escapar uns papos que ela vê eles como inimigos, né? Pois não consegue confiar neles. Eles podem cometer algum crime estando no corpo do outro. E assim, a culpa vai para a pessoa original. Ela pensou que o Taichi ia agir diferente com ela, mas ele disse que era só eles aceitarem ela assim. Tipo, aceitarem como ela é. E cara, ele acabou pedindo pra que ela falasse isso pros outros também. Tipo, eles vão achar que ela é maluca. Mas tudo bem, ela não queria fazer isso. Então o Taichi resolveu contar um segredinho pra ela. Mesmo estando meio envergonhado, ele disse que já tocou uma pra ela. Tipo, que negócio é esse, Taichi? Logo, ela entendeu e ficou ali chamando ele de pervertido várias vezes, né? Só que ela começou a rir do nada. E até se emocionou com uma coisa dessas, véi. Ela até falou baixinho ali, será possível que você vai fazer eu me apaixonar por você também? Mas ainda bem que ele não escutou essa parte aí. Ela falou esse papo de não confiar para os outros e eles simplesmente aceitaram. Foi mais fácil do que ela imaginava. E saindo da escola, cara, ela tava muito de boa por saber sobre o segredo do Taichi, né? Mas ela queria igualar isso daí e foi dizendo um segredo pra ele também. Ela também tocou uma pra ele. Meu Deus do céu, velho. Olha que loucura é essa, Inaba? Em outro dia, o Aoki tava se declarando para a Yui. Sim, só que ela não tava afim de namorar naquele momento. Deu várias desculpas e o Aoki tava satisfeito por pelo menos ter alguma chance ali, né? Na sala do clube, a Nagase chegou fingindo que era a Inaba, pra ver se o Taichi iria reconhecer ela, pois ele tinha dito antes que ele sempre iria saber quem ela é. Só que ele acabou caindo na trap, véi. Mas a Inaba chegou mais cedo e a Nagase saiu chorando por ele não ter descoberto a verdade. Então ele logo foi atrás dela e até a Fujishima ajudou. Conversando com a Nagase, ele começou um papo bem complicado ali. Resumindo, ele disse que ela é só uma pessoa com várias faces. E no final, eles ficaram rindo ali. Até que ele começou a se declarar ali pra ela, né? Só que a entidade de antes tomou o corpo dela e pediu desculpas. Sim, véi. É isso mesmo que você tá vendo. O cara jogou o corpo da mina no rio. Eles estavam muito preocupados com o que ia acontecer. Até que a entidade veio no corpo do professor mais uma vez, falando que eles deveriam escolher qual consciência iria morrer junto com aquele corpo. E ele ainda deu 30 minutos para que eles trocassem de corpo como quisessem ali, para resolver esse bagulho. Os caras já estavam se precipitando com as decisões, então resolveram chamar a Nagase para conversar também. E ela decidiu que era ela que ia de vala. No caso, era o justo a se fazer, porque ela não aguentaria viver no corpo de outra pessoa, tipo, tomando a vida daquela pessoa, né? Após isso, ela falou com cada um individualmente até que chegou a vez do Taichi. Ela queria dar uma resposta sobre a declaração de antes, né? E disse que gostava dele também, mas não queria namorar, né? Porque ela vai acabar... você me entendeu. Só que ela ainda queria uma memória dele, tipo, um beijo. Ela achava que a Inaba ia deixar isso passar. Em seguida, a hora chegou, tipo, tava na hora dele trocar de volta pro corpo. Todo mundo tava nervoso pro que ia acontecer depois, véi. Tava todo mundo sem esperança. Só que a entidade acabou trollando todo mundo. Sim, a Nagase não morreu, véi. Ela simplesmente foi salva pelos médicos. Eu confesso que eu quase chorei aqui também, mas tudo bem. Na verdade, a entidade nunca faria algo a Nagase e ainda pediu desculpas pelo ocorrido ali, né, e só foi embora. Cortando a cena pra escola,
a Nagase já tava de boa. E tipo, a Inaba só virou pra ele ali, pro Taichi, né? Perguntando como que ele iria recompensar ela. Porque ele acabou tomando o primeiro beijo dela, velho. Olha que loucura. Passou 3 semanas depois do acidente. Até então tava tudo indo bem. Até o dia seguinte, né? A Inaba tava meio carregada de trabalho ali, né? E só tava ela e o Taichi na sala. Do nada, ela se levantou e começou a tirar a roupa. O Taichi tava achando que ela tava só zoando ele ali. Mas os dois caíram no chão e, bom, aconteceu o que aconteceu. Na verdade, não aconteceu nada, porque o Aoki e a Yui chegaram lá na sala. A Yui ficou exigindo que eles contassem o que estava acontecendo. Então, a Inaba só saiu de cima do Taichi, enquanto a Yui estava quebrando a mesa ali. Olha que loucura. Em seguida, a Nagase chegou depois ali sem entender nada e a Inaba só foi embora sem dizer mais nada também. De noite, o Taichi sentiu uma vontade imensa de ligar para Nagase. Só que ela ligou primeiro e eles ficaram sem saber o que falar ali. Até que eles começaram a tocar no assunto da declaração. Os sentimentos deles não mudaram em nada, cara, então eles ainda se gostavam, só que eles deixaram pra conversar isso depois, em uma outra ocasião. No dia seguinte, o Taichi chegou na sala já querendo falar com a Inaba, né, mas ela tinha uma notícia ruim pra falar. O Aoki e a Yui foram presos. E a Fujishima já tinha informações ali privilegiadas, né? Porque o pai dela conhece alguém da polícia. A Yui viu umas garotas sendo assediadas e meteu o cacete nos caras. Só que quando a polícia levou ela, o Aoki viu aquela cena toda, né? E fez outra confusão. A sorte é que eles vão só levar alguma advertência. Até que a tal entidade chegou mais uma vez, dizendo que estava por trás daquilo tudo. No caso, os desejos deles vão ser liberados. Só isso mesmo, então eles vão ter que tomar um pouco mais de cuidado aí. No dia seguinte, o Aoki veio se desculpar por preocupá-los ali, mas a Yui não foi pra escola nesse dia. Deixando isso de lado, o Taichi mencionou sobre a Inaba ter partido pra cima dele, né? Só que ele acabou levando um soco ali na barriga, véi, e ela só disse que tava vendo um vídeo adulto e acabou deixando se levar. Então eles combinaram se controlar para que nada grave acontecesse. Só que a Inaba estava bastante preocupada com o que estava acontecendo. E já de noite, a Nagase ligou pro Taichi, pedindo para eles esquecerem um pouco esse papo de declaração, né? Pois a situação deles é um pouco preocupante. Então eles vão esperar a poeira baixar para eles continuarem com esse papo aí. E cara, se você chegou aqui até o final, velho, muito obrigado, tá? Vai deixando seu like aí. E também eu espero um comentário aí sobre o que você achou desse vídeo. Então, pô, tá aí, ó, o comentário tá na sua disposição. E, pô, o nome do anime eu vou deixar aqui nos comentários também, vai ser o primeiro comentário fixado. Até um próximo vídeo, meu mano.